O senhor pretende se candidatar em 2026 ao Senado ou até mesmo à presidência? Pretendo me candidatar ao Senado. O STF é a prova de que o crime compensa no nosso país. O STF hoje não é mais uma cor jurídica, é uma corte política, o maior esquema de corrupção da história do nosso país. E quem mentalizou tudo isso foi José Dirceu. Foi condenado a 16 anos, depois foi reduzido para 12, está solto, está discussão no Senado. Pessoal, mais um vídeo sensacional do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira sabe como colocar um esquerdista no seu devido lugar. Eu quero deixar essa entrevista aqui com vocês, onde o Nicolas Ferreira vai expor a verdade sobre o STF, sobre o governo Lula, vai falar sobre a anistia, vai falar sobre a sua candidatura agora o ano que vem, 2026, ou ao Senado, ou quem sabe até a presidência da República. Isso é o menos provável, mas com certeza ele vai falar grandes verdades na frente dessa jornalista que provavelmente é uma esquerdista e vai querer colocar casca de banana para ele escorregar e cair. Você entende? Quero deixar esse vídeo aqui com você. Antes, deixe seu like, curte, comente, compartilhe esse conteúdo e vamos assistir esse vídeo agora. Deputado, se a idade mínima para se eleger senador ou presidente for alterada no Congresso, o senhor defende esse projeto, o senhor pretende se candidatar em 2026 ao Senado ou até mesmo à presidência? Eu pretendo, se a PEC passar, a PEC do deputado Eros Biondini, pretendo me candidatar ao Senado. Eu acredito que há um clamor das pessoas por um Senado mais atuante, principalmente no que diz respeito contra as violações que o STF tem feito, principalmente no âmbito do ministro Alexandre de Moraes, e cito aqui alguns exemplos. Você tem penas desproporcionais sendo aplicadas por um foro que nem deveria ser o foro. Eu tenho foro privilegiado, assim como os outros parlamentares, ou seja, o STF me julga. Mas no caso dessas pessoas, por que é o STF que está julgando essas pessoas? Traficantes estão sendo soltos, pessoas que cometeram crimes horrendos no nosso país não tiveram penas de 17 anos. E cito aqui alguns. José Dirceu, que foi mentor do maior... talvez as pessoas mais jovens, eu sou jovem, mas mais jovens ainda, não lembrem do que foi o mensalão. O momento onde o Brasil parou. Compra de votos de articulação política com dinheiro físico, mala dentro da casa das pessoas, uma repercussão não somente nacional, mas internacional, o maior esquema de corrupção da história do nosso país. E quem mentalizou tudo isso foi José Dirceu. Foi condenado a 16 anos, depois foi reduzido para 12, está solto, está discussão no Senado. Você acha normal um ministro do STF dizer que o Lula chegou até a presidência por conta deles? Foi o caso de Gilmar Mendes. Você acha normal um ministro do STF fazer uma live com uma pessoa que, enfim, aí sim, é um influenciador inútil, como o Felipe Neto, para falar sobre fake news? Você acha normal um ministro do STF falar sobre os autos, fora dos autos, ficar dando entrevistas como se fosse um popstar? Você acha normal um ministro do STF, como por exemplo o Barroso, falar nós derrotamos o bolsonarismo, ou até mesmo perdeu o Mané? Enfim, eu vejo que a minha avaliação, não é a avaliação do Nicolas, é literalmente o estrado da realidade. Isso aqui é azul, eu tô só falando, atestando o que é. Então não é uma avaliação parcial da minha parte, é exatamente a realidade. O STF hoje não é mais uma cor jurídica, é uma corte política. Eles literalmente fazem aquilo que o sistema, aquilo que partidos políticos influenciam eles a tomar decisões. E você percebe isso nas decisões próximas de agora. É razoável um presidente da República não poder se candidatar, ficar inelegível, porque ele fez uma reunião com embaixadores. Vamos lá, vale a pena eu contratar um marqueteiro para poder me transformar em algo? Que tipo de virtude é essa que a gente está criando na política? Só ganha aquele que consegue mentir mais sobre eu mesmo? Só para entender, vai zero fundo partidário na sua campanha? Zero, nunca usei nem para vereador, nem para deputado federal. E eu entendo o seguinte, não condeno quem usa, tá certo? Foi algo pessoal meu que eu fiz lá atrás, e para não quebrar minha palavra, eu não vou quebrar minha promessa. Você não vai usar nunca? Aí que tá, eu pretendo não usar, até mesmo porque, por exemplo, se você vem para um cargo da executiva, fica muito difícil você, você economizar cartucho, sendo que o outro lado tá com fuzil, bazuca, tá usando todas as munições possíveis, e aí você fica economizando para tentar, enfim, tentar trazer uma certa virtude em cima disso.
Por isso que eu não condeno quem utiliza, porque nem a realidade de todos os parlamentares e candidatos é a mesma que a minha. Como eu te disse, eu nunca gastei um centavo de dinheiro público com marketing ou com, enfim, com algo desse sentido. Mas eu por ter minha rede social. Mas eu sei que muitas pessoas, obviamente, precisam disso e não condeno isso. Eu só acho que um dia eu espero que um momento ideal a gente não tenha mais nenhum tipo de dinheiro público em campanha para poder prometer saúde, educação e segurança, sendo que esse dinheiro poderia estar sendo direcionado para saúde, educação e segurança. Graças à movimentação na internet das pessoas, a gente conseguiu fazer com que o governo recuasse. Não se ganha narrativa com uma outra mentira, né? Na verdade, o que combate a mentira é a verdade. É por isso que eu acredito que o meu vídeo fez tanto sucesso. Afinal de contas, demonstrou uma insatisfação generalizada das pessoas com um Estado grande que gasta de forma irresponsável o dinheiro das pessoas e as pessoas não sentem a retribuição disso. Eu falo a respeito dos gastos da Janja, falo a respeito dos próprios ministros do STF, os gastos que o Lula tem com suas viagens, as promessas que foram feitas e não cumpridas. Então, quem compartilhou o vídeo não foi somente pelo Pix, foi uma insatisfação que já estava sendo alimentada no coração das pessoas. Mas o senhor tem dito que não tem tido ajuda para esse vídeo específico, mas para a sua comunicação em geral nas redes, para esse formato de vídeo que o senhor tem feito, o senhor conversa com alguns marqueteiros, alguma coisa Zero, assim? Eu nunca... assim, todos os vídeos que eu faço, eu realmente escrevo eu mesmo o roteiro. Todos os meus vídeos que eu faço com aquele estilo de imagens passando atrás, assim, de mim, sou eu todos que faço, inclusive o roteiro, e edito todos eles. A deputada Érica Hilton, do PSOL, ela fez um vídeo rebatendo o seu vídeo e também teve um amplo alcance, uma repercussão, e a esquerda considerou que foi um case de sucesso. No mercado aqui de Brasília fala Érica Hilton, depois fala Nicolas. Vamos ver quem de fato vai ser conhecido. Aquilo dali basicamente foi uma tentativa, assim, desculpa a palavra, mas patética, de querer fazer algo que é natural. Existem coisas que são naturais e elas explodem de forma natural. Você não consegue replicar, porque precisa de vários contextos. A minha rede social já é uma rede social forte, né? Depois disso, inclusive, eu passei o presidente Lula na quantidade de seguidores no Instagram. O meu engajamento também é muito forte. Então, uniu com a pauta que estava extremamente quente e o vídeo que eu acredito que tenha sido uma boa comunicação. Por que o senhor acha que o governo e a esquerda, no geral, não consegue fazer esse embate de igual para igual nas redes sociais? Onde que eles erram? Onde que eles... O que está faltando ali? Olha, eu acho que falta identidade com o público. Eu acho que falta você ser genuíno. Muitos dos deputados de esquerda, enfim, até o próprio governo, eles têm toda uma estrutura de marketing, de equipes que, obviamente, tem que ter. O presidente não consegue ficar ele mesmo gravando os vídeos, editando os vídeos. Eu não vou ficar aqui também falando aqui como que tem que fazer. E nem sou nenhum guru de internet, nunca fiz nenhum curso a respeito disso, nunca fiz enfim, palestras de dias sobre isso, nunca li um livro a respeito de marketing digital nem nada disso. Eu simplesmente fui aprendendo. O Twitter é de uma forma, geralmente eu costumo dizer que é o esgotolândia assim na internet. Lá não é playground, não é pra você ficar postando foto, olha que bonito meu cachorro que eu comprei. Não, o pessoal vai deitar o cabelo no seu cachorro. Mas o senhor acha que a esquerda vai crescer nisso, da ligação, do uso das redes sociais ou não? É o seguinte, eles precisam, né? Mas mais uma vez, não adianta você mudar a embalagem se o conteúdo é o mesmo. Assim, você pode pegar, não falando que o refri é ruim, tá? Mas você pode pegar um Taí e colocar o rótulo da Coca-Cola. Quem beber não vai gostar. Então, para mim, o problema não está somente na embalagem, está no conteúdo. Você olha as pessoas, por exemplo, poxa, o Boulos gastou 89 milhões de reais na sua campanha. Eu não sei nem quantos que foi de marketing. Dá uma levantada aí, porque eu acho que foi belos milhões de reais do seu dinheiro. Eu nunca gastei um centavo de dinheiro público em nenhuma campanha minha. Eu fui presidente da Comissão de Educação, mas não fiz parte de nenhum acordo para isso, do tipo, olha, vou votar no Lira e me dar a comissão. Não fiz absolutamente nada disso. Foi me oferecido esse cargo, inclusive no mesmo dia que minha filha nasceu, estava conturbado. O líder me ligou e eu falei, olha, me dá um dia, pelo menos para eu pensar e orar. Ok, no outro dia respondi, aceito. Se agora o Hugo Mota falasse comigo, Nicolas, você quer ser relator da elegibilidade do Bolsonaro? Eu falei, óbvio, eu não sou bobo. Então, assim, você tem que ter, obviamente, uma maneira de você fazer o acordo e, principalmente, a maneira de comunicar isso
para as pessoas, porque as pessoas realmente estão cansadas de um sistema que sempre escravizou o Brasil no fim das contas. Eu tive minhas redes sociais derrubadas, e se alguém falar, foi por fake news, foi por aquilo, foi por duvidar das urnas, mentira, porque ninguém sabe, ninguém tem acesso ao processo. Meu advogado já foi dezenas de vezes ao TSE e nunca teve acesso, então eu não sei por que caiu. Eu ia tomar posse sem a minha rede social, então eu acho que só voltou por pressão política e não por pressão da democracia. Para mim seria um prazer muito grande poder dar um voto a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, até mesmo porque isso nunca aconteceu no Congresso. Vejo que ele é o destabilizador da nossa democracia, juntamente com alguns outros, e para mim, se o senhor reservar isso para mim, eu vou cumprir essa missão com muito bom grado. Pensando nas eleições de 2026 para presidente, na esquerda a tendência é o presidente Lula ser candidato à reeleição. Se ele não for, vai ser alguém do campo ali, talvez o ministro Haddad, enfim. Na direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro insiste em ser candidato, está como uma estratégia de forçar a revisão da inelegibilidade dele. Na sua avaliação, essa estratégia do Bolsonaro é a mais eficiente ou isso deveria ser revisto? Me reformulando, a direita deveria se organizar para ter outro nome, não ele? Então, ele é muito enfático em relação que ele é o candidato, né? Que ele é o candidato. E confesso que sim, dentre todos os nomes, ele é a pessoa que tem condições de vencer o Lula nas eleições de 2026. O Instituto Paraná fez uma pesquisa recentemente mostrando que se as eleições fossem hoje, ele ganharia. E acredito que você pode, obviamente, ter os seus contrapontos, suas discordâncias com o Bolsonaro, mas em comparação com esse atual governo e os outros também passados, como por exemplo a Dilma, é incomparável, né? Tanto na seleção de ministros quanto na questão da economia. Ele literalmente conseguiu deixar, depois de uma crise mundial, né, que foi a pandemia do Covid, deixar o Brasil no verde. No primeiro ano de governo do Lula, ele deixou um rombo de mais de 200 bilhões. A Amazônia, ninguém fala mais nada, ninguém mais faz musiquinha, mas a Amazônia bateu o recorde. Você tem ministros, por exemplo, agora do Lula, que saíram do ministério com denúncia de assédio sexual com outra ministra. A ministra das Mulheres do Lula não consegue definir o que é mulher. Se você não acredita, vai lá e coloca no YouTube, Nicolas, ministro dos Direitos da Mulher, você vai ver. Nós temos uma ministra da Saúde que está faltando insulina pela primeira vez nos postos do nosso país. Um ministro do Meio Ambiente que, mais uma vez, está batendo os recordes de queimada na Amazônia. Ou seja, as escolhas do ministro são incomparáveis. Você tinha Damares, você tinha o próprio Tarcísio, você tinha o Paulo Guedes, que saudade. Então, o Bolsonaro falava palavrão, poxa, você vai casar com ele? Mas o Bolsonaro é grosso, você não vai casar com ele. Nem queria, e nem está escolhendo um padre, você quer um presidente. Mas pensando só em viabilidade, quer dizer, caso se espere até o último momento contando com essa candidatura do Bolsonaro? É uma preocupação, Paulo, é uma preocupação. Assim, eu não vou falar que ninguém fica preocupado, né? Eu também não acredito que, enfim, o sistema vai fazer assim, beleza, vai lá, ganha do Lula. É complicado, a gente sabe como é que funciona o jogo. Então, sim, a gente fica muitas vezes numa insegurança. É óbvio, existem outros nomes que não são, obviamente, do tamanho do Bolsonaro, mas o Tarcísio é governador de São Paulo, né? É totalmente ligado ao Bolsonaro. Acredito que, enfim, se nada dos planos que a gente quer acontecer, eu acho que o Tarcísio seria o candidato ou a oposição mais forte ao Lula. E a gente já falou aqui, o senhor falou que o projeto de lei da anistia do 8 de janeiro será uma das suas prioridades nesses 2 anos de mandato agora, né? Eu realmente conto muito com a aprovação da anistia. E eu falo isso aqui não é simplesmente porque você quer passar a mão na cabeça das pessoas. Deixar bem claro, qualquer pessoa que comete crime, ela tem que ser responsabilizada por isso. Eu, mais do que ninguém, se você pega meu discurso a respeito de segurança pública, eu sou extremamente enfático e firme contra criminosos. Só que o que a gente não pode esquecer é que, primeiro, dentro desse bolo de pessoas, existem as pessoas que cometeram crimes, depredação de patrimônio público, enfim, cometeram de fato erros e badernas e devem pagar por isso. Só que elas estão tomando uma pena desproporcional ao Brasil em geral. E você tem também nessa parcela pessoas que são inocentes. Isso precisa ser dito, pessoas inocentes. Eu estive na Papuda e na Colmeia, eu conversei com essas pessoas, eu fui atrás do processo dessas pessoas. Eu sei dezenas de casos de pessoas, por exemplo, que foram confundidas com o mesmo nome e foram presas. Até pouco tempo, um morador de rua estava preso, um autista estava preso.
Assim, então são violações graves de direitos humanos e que a gente precisa estar atento a isso. Então, por isso que é uma prioridade minha, porque eu já fui na casa de uma dessas pessoas, enquanto ela estava com tornozeleira eletrônica, ela falou, olha, o meu sentimento é de que eu não aguento isso aqui, eu vou suicidar, ou aqui em casa ou na prisão. Ela tem um filho de 8 anos, João, autista, e um outro filho mais velho, e que a família está desgastada. E aí você pergunta para ela, e aí, puxa lá o processo, o que ela fez? Aí ela entrou, xingou o ministro, poxa. Então é isso, então. Quando a pessoa de verde e amarela, a gente não liga, deixa ela ser presa. Aí tá de vermelho, como vários já fizeram aqui, como o MST já fez em fazendas, como os black blocs já fizeram na Avenida Paulista, como o próprio Boulos já defendeu. Qual é o problema de ter algumas vidraças quebradas da Fiesp, né? Ou no MASP? E aí tá tudo bem. Há um inquérito sobre fake news no Supremo Tribunal Federal. Qual a sua avaliação sobre isso? Não confio em praticamente nada que o STF decide hoje em dia. Para mim não existe mais conhecimento jurídico, existe relacionamento jurídico. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode, durante as eleições como ministro do TSE, deixar uma propaganda do PT falando em comercial para milhões de pessoas de que o Bolsonaro era canibal, pedófilo, ia acabar com as férias, ia acabar com o 13º. É normal o ministro do STF, como o ministro Alexandre de Moraes, ele proibir o Bolsonaro de fazer live dentro da casa dele, que era o Palácio da Alvorada. Enfim, enquanto isso, a Dilma, que foi impeachmentada aqui no nosso país por crime de responsabilidade, ela tem seus direitos políticos não cassados e agora é presidente do banco, né? Tá ganhando um dinheirinho lá, ó, gigantesco, e basicamente o STF é a prova de que o crime compensa no nosso país. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês você pode fazer, desde que você estude e aplique o método da maneira como está lá. Aí, pessoal, o Nicolas Ferreira falou diversos assuntos e um deles, que é o principal do momento, é a questão da anistia dessas pessoas que foram presas e, para mim, foram presas de forma ilegal e indevida. A maneira como essas pessoas estão sendo tratadas é desumana, porque quando nós vamos fazer uma comparação com aqueles que foram presos por crimes graves e por essas pessoas que foram presas por depredarem, por invadirem patrimônios públicos, por pichar, por pintar de batom. Quando a gente vem comparar uma cena dessa de quebrar um vidro com uma pessoa que fez assalto, que traficou e fez barbaridades, existe uma diferença muito grande. Aí quando nós vamos ver a pena dessas pessoas que causaram barbaridades, é 4, 5 anos, ou então estão livres antes. E essas pessoas que não estou aqui para dizer que fizeram certo, não. Mas essas pessoas que invadiram ali as praças públicas ali, né, invadiram o STF, o Congresso, essas pessoas têm que levar penas maiores? Oxe, não, eu não concordo. É por isso que nós estamos vendo, e é como o Nicolas falou, que o judiciário está politizado. Eles não estão ali julgando com critérios, eles não estão julgando de forma independente nem imparcial. Eles estão julgando de forma parcial, arbitrária, política, porque eles mesmos estão olhando para 2026. Eles que não são candidatos a nada, foram colocados ali por indicação de um presidente. Eles é quem querem ditar regra, eles é quem querem escolher quem eles querem para governar o país. Se o Lula hoje está governando o país, desgovernando o país, se o Lula chegou à presidência da República, foi porque houve um empurrãozinho do STF e principalmente da pessoa do Alexandre de Moraes. Isso não é novidade para ninguém. Todo o Brasil sabe disso. Nós vimos que naquele processo eleitoral
vantagens teve o ex-presidiário e desvantagens teve o Jair Bolsonaro. Então, isso fez diferença na corrida política, né? Isso fez diferença. Aí vem essa narrativa agora de golpe, 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 que não se prova nada, uma minuta que é só uma falácia, né? Golpe onde não teve arma, não teve tanque de guerra, não teve exército, não teve nada. Só teve os baderneiros quebrando as coisas lá. Isso aí ele chama de golpe. Quer dizer que o Boulos, quando invadiu a Fiesp, depredou, quebrou vidro, e na entrevista ele disse, uns vidrinhos quebrados, isso não é nada. Isso ali não foi golpe não, aquilo ali só foi uns baderneiros, e nem preso foi, que deveria ser preso, cumprir pena. O Boulos, no mínimo, era para ter pegado pelo menos uns 5 anos de prisão, mas está lá. Ganhou, agora é deputado. Então, infelizmente, o Brasil está politizado. Infelizmente, o judiciário está fazendo o que quer. Tem mais poder e autoridade do que o presidente da República. Essa aqui é a verdade. O Lula, meu Deus do céu, é um boneco, né? É um boneco. Então, infelizmente, eles já sabem que ano que vem o Lula não consegue se reeleger. Eles sabem que Bolsonaro tem a maior chance para vencer as eleições. Então vão fazer de tudo para deixar ele inelegível e preso. Essa aqui é a verdade. Mas com certeza, aquele que tiver o apoio de Bolsonaro, com certeza, ano que vem leva essas eleições. Tomara, né? Tomara que mude o quadro, tomara que mude o Senado, tomara que entre novos senadores independentes que não tenham medo de assinar e pautar o impeachment, não só de Alexandre de Moraes, mas de todo aquele que for arbitrário e queira passar por cima das leis e da Constituição aqui no Brasil. Então, quis deixar esse vídeo aqui para vocês. Se você gostou, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.